Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula do módulo de experimentação em animação, degustação. Esse momento, esse modo de puro lazer e diversão. Bom, na aula passada, então, a gente fez umas experiências, né? Entendendo o que é keyframe. Na aula de hoje, a gente vai recortar o personagem, tá? E vai trabalhar uma animação dele com uma articulação, tá? Vou fazer só uma articulaçãozinha para não ficar muito complexo, tá? E na sequência a gente vai usar um deformador, vai experimentar animar esse personagem com deformador. A gente vai entender mais a fundo como se usa e como se trabalha com deformador no módulo seguinte, que é o módulo de rigging avançado, mas aqui é já para a gente ter uma ideia de como que se usa, tá? Então eu vou pegar essa animação que eu fiz, eu vou apagar, tá? Então posso vir aqui, ó, selecionar aqui todo mundo e dar um KF menos aqui, deletei o keyframe. Para facilitar a nossa vida, eu vou pegar essas duas camadas de luz e sombra, tá? E eu vou deletar, ok? Então vou selecionar aqui o peixe, a luz e a sombra do peixe e vou apagar. Pronto, tem só uma camadinha aqui no meu Node View eu tenho essa camada de desenho aqui, que eram aquelas minhas anotações, que eu posso inclusive apagar também. Então tem o peixe e o PEG, tá? Deixa eu desligar o Animate aqui rapidinho e a gente vai fazer o quê? A gente vai recortar esse cara, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar esse layer, tá? Então, ó, vou clicar aqui com o botão direito, Duplicate Selected Layers, tá? Tá lá, peixe final 1, vou chamar aqui esse cara de corpo e esse outro cara aqui para rabo. Para facilitar a minha vida, eu vou fazer duas coisas aqui, tá? Primeira delas, eu vou tirar esse carinha aqui, tá? Vou deixar uma parte lisa, porque pode ser problemático, tá? E aí, poxa, ficou sem cor, eu posso deletar, né? Deixa eu desligar aqui. E pintar de novo. Só me lembrar de qual que era a cor, porque eu não nomeei as cores, né? E aí fica mais difícil. Não era essa, acho que era essa aqui. Pronto, tá bom. Deixa eu apagar esse cara aqui. Pronto, então eu vou fazer um recorte bem nessa parte aqui para facilitar minha vida não ficar tão estranha, tá? Porque aqui não é um lugar tão bom para fazer esse tipo de brincadeira. Então, eu vou pegar esse cara aqui, esse corpo, vou duplicar, botão direito, Duplicate Selected Layers, renomear para rabo, e aí vou lá. Bom, o corpo ele vai passar um pouquinho por aqui, tá? Se eu quiser algo mais preciso e milimétrico, eu posso colocar aqui um círculo, mas acho que não é o caso, tá? Podia pegar uma elipse aqui, criar uma camada de referência, botar uma cor que dê para visualizar, né? Tá, mas eu não vou ser tão preciosista assim, não. Deixa eu apagar esse cara. Então, ó, vou pegar o corpo. Esse corpo ele vai ter uma passada. Então, vou selecionar aqui o cutter. Ele vai avançar um pouquinho aqui, tá? Então, ó, vou pegar ele mais ou menos avançando assim. E vou deletar essa parte de trás, ó. Desligar o rabo. Ok? O rabo, eu vou fazer basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou pegar o meu corpo, vou pegar aqui o meu corpo, vou por aqui, ó. Avançar um pouquinho e deletar, tá? Aí, pô, se não ficou tão bom, eu posso dar uma arrumadinha, tá? Também não tem problema nenhum. Vem aqui, pega um pincelzinho, um preto, por exemplo, né, por exemplo, aqui no rabo, eu posso dar uma ajustada, tá? Vamos pegar essa tinta aqui também, ó. Sem grandes problemas. Mesma coisa para o corpo, se eu achar que é interessante, tá?
Vocês vão ver que a gente vai acabar fazendo isso, tá? Já já. Vai acabar dando uma melhoradinha nisso aqui. Bom, tenho esses dois caras. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ajustar o pivô. Esses caras, eles estavam antes, ó, com só aqui no Node View, com um peg. Eu vou desconectar o rabo, ele vai mudar de lugar. Ok, tudo bem. Eu vou criar um peg só para ele, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl P, criei um peg para o rabo. Vou posicionar o rabo aqui. Se quiser eu uso seta para ficar mais preciso. E agora eu vou mudar o pivô, tá? Do meu peg. Então vou pegar aqui o peg, selecionar aqui, colocar aqui no meiozinho. E o pivô do corpo pode continuar aí, tá? Então assim, se eu selecionar esse cara, ele vai girar por aqui. Se eu selecionar o rabo, ele vai girar por aqui, tá? Aí, poxa, olha só. Eu girei e ele fez essa quebra. Então, o que eu vou fazer aqui? No rabo, no desenho do rabo, eu posso pegar e avançar um pouquinho, tá? Esse aqui é um modo mais simplificado que eu estou fazendo. Eu posso pegar esse brush e avançar um pouquinho, tá? Pronto. Então, tá aqui, né? O rabo, o pivô do rabo aqui colocado e o peixe aqui colocado também. Vou pôr o corpo daqui, o pivô do peixe, vamos colocar aqui. Bom, agora, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um parentesco do rabo para o peixe, tá? Então, eu vou clicar aqui no Node View, ó, vou clicar e arrastar para o peixe. Então, agora, opa, eu acho que tem alguma coisa de keyframe marcado, porque eu estava aproveitando a animação. Isso é um pequeno problema. Tá, não, tá, tudo bem. Eu tinha tirado, né, o parentesco, coloquei de volta. Vou simplesmente ajustar aqui, tá, de novo. Isso aconteceu na hora que eu cortei, não sei se vocês lembram, ele mudou de posição, eu ajustei. Aí depois eu refiz o parentesco, né, e ele colocou aí. Então tá lá. Então agora o que eu vou fazer? Eu tenho o peixe e tenho o rabo do peixe. Um detalhe agora é o seguinte, se eu clico no desenho, ele seleciona aqui a camada de desenho. Para eu selecionar o pivô, eu posso apertar B e ele sobe um nível. Ou, se eu quiser, eu venho aqui nas propriedades e marco essa opção aqui, tá? Quando eu marco essa opção, ele invariavelmente, clicando aqui ou aqui, tanto no Node View quanto na minha câmera, se eu clicar aqui, ó, ele vai selecionar. Ele deveria selecionar, desculpa, cadê? Esse aqui, ó. Peg Selection Mode. Selecionei aqui. Então, eu cliquei aqui, ele selecionou o peg, tá? Cliquei aqui, ele selecionou o peg do rabo, ok? Então, agora a gente vai fazer uma mesma animação, como no outro, tá? Desse peixinho, só que com movimento de rabo. Vai ser uma animação ainda muito simples, tá, gente? Então, ó, a primeira coisa que a gente faz, né? Define o frame, então vai ser no frame 1 minha animação. Qual a posição do peixe? Ele vai estar aqui fora de cena. Ele vai estar menorzinho. E aí, um detalhe, como a gente tinha desmarcado o Animate, ele não gravou keyframe, tá? Então, o que eu vou fazer? Seleciono o objeto e aperto o F6 ou clico aqui. Aí, olha só, ele gravou keyframe só no peixe final peg, só no corpo, tá? Seria o corpo peg, né? Vou botar aqui corpo. Corpo peg. Ele chaveou só isso. Para garantir, o que eu posso fazer? Selecionar todo mundo, né? Selecionar aqui, ó, corpo e rabo e gravar um keyframe. Aí ele chaveou, tá? Todo mundo, inclusive esse corpo aqui que não precisa, tá? Deixa eu apagar esse, tá? Então eu chaveei tanto o rabo quanto esse cara aqui. Agora não tem problema, se eu ligar o Animate, qualquer alteração que ele fizer, ele vai chavear do mesmo jeito. Então, olha só, vou aqui para o frame 30, aleatoriamente. No frame 30, eu vou pegar o corpo peg e vou mover o peixe para frente, tá? Então, o que ele fez? Ó, ele já fez uma animaçãozinha. Ótimo, hein? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a animação desse rabinho.
Só que a animação do rabinho, enquanto ele está passando, eu vou fazer o rabinho subindo e descendo. Tá? Então, do frame 30, eu posso fazer que ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, vou fazer uma coisa mais estilo livre, tá? Então, olha só. Aqui, espera ele entrar em quadro, né? Porque senão eu estou animando algo que não vai aparecer, não influencia tanto. Então, vou pegar, inclusive, entrou em cena, vou marcar um keyframe no rabo, tá? Aí, beleza, veio pra cá, girou. Veio pra cá, eu girei ao contrário. Veio pra cá, girou. Veio pra cá, girou ao contrário. Veio pra cá, girou. Tá? Vou dar um play. Ó. Eu diminui aqui o frame rate de 24, vou colocar 12, pra gente conseguir ver que ficou rápido a animação, né? Então, ó. Você fala, pô, mas isso tá muito ruim, né? Tá, como eu falei, a gente ainda não está se apegando, se atendo a princípios da animação. Ah, mas eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais fluida. Tudo bem, quer fazer uma coisa um pouquinho mais fluida, ainda sem muitos princípios envolvidos? Vamos fazer assim? Eu vou criar uma camada de referência também, ó, vou criar um layerzinho novo. Ref. E vou fazer uma curvinha aqui, tá? Deixa eu aumentar essa tela. Vou botar de vermelho para ficar mais visível. Vou botar um brush. Aumentar esse brush. Tá ótimo. E vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma... Eu vou fazer esse cara... Tô fazendo esse desenho, ó. Pronto. Tá? Isso, assim, inclusive é um exercício que o pessoal do 3D faz. Manda, por exemplo, um tubarão percorrer um caminho, se deformando por ele, e fica ótimo. Isso está longe de ser uma animação, tá, gente? Assim, de ser uma animação com personalidade, como a gente vai trabalhar. Mas isso já dá uma fluidez, tá? Porque aqui também, assim como a gente falou de um princípio que é o pose to pose, aqui tem o princípio também de arcos, né? Movimento em arcos. Aqui, então, um desenho, ó, o outro rabo faz assim, né? Aqui ele já vai ter um desenho mais fluido, tá? A gente pode tentar com esse personagem, mas vai ficar mais legal quando a gente usar deformador, tá? Então, deixa eu salvar como aqui. Então, eu vou pegar essa curva aqui, vou até o final, vou dar um F5 para se estender. Eu vou pegar esse mesmo peixe, então vou apagar essa animação, tá? Vou apagar esse pedaço aqui de animação, ó. Selecionei F6, desculpa, F7, F7. Vou posicionar ele aqui. Acho que eu vou diminuir um pouquinho também. Tá? E vou fazer ele percorrer. Tá? Então eu vou aqui... Eu vou fazer aqui de 10 em 10 para a gente ver o que acontece. Tá? Então de 10 em 10 eu vou andando um pouquinho. Vou dar uma distância meio próxima. Então, frame 10. Ele vai estar aqui. Selecionei o rabinho. Girei. Tá vendo? Ó, percebam que ele tem um jogo, né? Um jogo aqui, meio que tendendo a fazer esse movimento. Aí, ó, dei mole e botei no frame 60, não me ative, né? Eu falei, vou fazer de 10 em 10 e coloquei no frame 60. Então, ó, vou pegar esses frames aqui e vou arrastar. Vou clicar e arrastar para o 10. Ok. Do 20, no frame 20, eu vou pegar e vou colocar ele aqui. Mais ou menos, tá? No frame 30, vou posicionar o meu bichinho. Aqui. No 40, aqui, 50, vou colocar ele aqui,
E no 60 ele vai sair de quadro, tá? Se quiser, eu posso marcar um quadro-chave aqui também, mesmo se não ter nada. Pronto. Agora eu vou avançar devagar para ver o que está acontecendo. Se eu der um play também não vai ficar tão bom, ó. Tá? Porque ele está saindo dessa minha linha de referência. Então eu vou aqui no meio do caminho, eu vou ajustando aqui. Então, ó. Fazendo o peixe percorrer o desenho da curva, tá? Ou, pelo menos, tentando, né? Aí que ele saiu correndo, né? Desesperado. Então, agora vamos tentar, vamos ver. Tá, ele já tem uma outra fluidez, tá? No final ele dá uma acelerada, mas vamos tirar essa linha de referência e ver. Vou botar 24 frames porque tá muito devagar. Tá? Percebam que ele já tem um outro tipo de jogo, né? Bom, e agora vocês já podem começar a fazer esse tipo de brincadeira, tá? Lembrando que essa é a minha imagem bidimensional, a gente não vai ter um desenho ou não vai ter um desenho desse peixe, do rabo, vindo no sentido da câmera, tá? Vindo para cá e se afastando, ok? Não vai ter esse jogo, porque a imagem é bidimensional. Então a gente tem que explorar o quê? Esse movimento aqui, mais vertical, tá? Para ficar mais legal. Então, gente, é isso. Façam essa experiência e essa animação que vocês vão fazer agora, ela já vai entrar no nosso aquário, tá legal? Bom, e antes de finalizar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um deformador, tá? Eu vou apagar esse rabo, tá? Ou pegar a versão anterior, né? Podem pegar a versão anterior do personagem, onde tem só o corpo e só o corpo inteiro, tá? O corpo e o peg. Então aqui no meu Node View eu vou ter só corpo e peg. O que a gente vai fazer? A gente vai criar, para garantir aqui também, deixa eu ver se não tem keyframe, apagar qualquer keyframe. A gente vai criar um deformador, tá? Então eu vou clicar aqui no meu corpo, selecionar o desenho do corpo e vou fazer o seguinte.
como que a gente cria um deformador para ele, tá? Existem 3 formas de deformador e a gente vai trabalhar com a mais simples, que é com curva, tá? Primeira coisa, eu vou habilitar a minha janela de deformador aqui, tá? Então eu vou vir aqui com o botão direito do mouse, Deformation. Se não aparecer em nenhuma tela, minha sugestão é feche e abre o Toon, que às vezes é um bugzinho. Então, ó, Deformation, pá, tem essa tela aqui. Como que funciona, gente? Primeira coisa, ó, vamos ficar atento aqui ao Node View, tá? E a como que a gente constrói. Então aqui, na hora que eu clicar nesse carinha aqui, ó, nesse martelinho, Rigging Tool, cliquei nele, ele vai me permitir criar um deformador. Por enquanto não tem nada. Percebam também que nas propriedades, bom, então eu vou clicar no martelinho, tá? E esse martelinho vai me permitir criar um deformador. Por enquanto ele não criou nada, tá? Na janela Tool Properties aqui do lado, eu tenho tipos, tá? Ele está no modo aqui automático, mas eu tenho o tipo de deformador no estilo Bone, estilo curva e estilo envelope. A gente vai usar o curva. No caso aqui, se eu não fechar uma curva ou não fizer clique simples, ele vai entender que é curva, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar, segurar e arrastar. Eu vou marcar 2 pontos, um aqui no meio, ó, cliquei, segurei e arrastei aqui para a esquerda. Isso aqui seria um controlador Bezier que ele vai criar. E vou aqui no rabo, eu vou clicar, segurar e arrastar também, tá? Então ele criou essa curva. Aqui no nosso Node View, olha só, ele criou entre o desenho e entre o PEG, ele criou um outro nozinho, que é o nó de deformação. Uma vez que está finalizado, eu posso, claro, vir aqui e ajustar esses pontos, mas uma vez que isso já está finalizado, eu posso clicar na ferramenta de transformação, que ele já vai estar pronto para ser utilizado. O que eu vou fazer agora então, gente? Desculpa. O que eu vou fazer agora então, gente? Eu vou animar essa mesma cena usando, ao invés de usar o PEG, eu vou usar o próprio deformador, tá? Então eu vou chegar aqui, eu vou voltar a abrir minha linha de referência, né, aquela lá que eu tinha feito. Deixa eu apagar esse desenho aqui. Opa, estou no lugar errado, referência. Ok. Vou posicionar o meu peixe. Peixe eu posso posicionar pelo PEG, não tem problema. Vou posicionar por aqui. Mas eu vou começar agora, ao invés de mover o PEG, eu vou mover pelo deformador. Então, olha só, esse deformador ele tem, eu posso mover por aqui, tá? Eu posso ajustar isso, ou pelo ponto, ou posso clicar nesse cara que leva todo mundo, e por fim esse da frente que gira, tá? Então, eu vou brincar com todos esses caras. Então, ó, selecionei, e aí tem um detalhe, para eu poder selecionar todos esses caras, o interessante é que para eu selecionar todos esses caras, é interessante que eu entre aqui no deformador, no nozinho de deformador, vou clicar na setinha, ele tem 2 elementos, a curva e o offset, que na verdade é esse ponto e esse, tá? Eu também tenho que animar esses 2 caras. Então, para garantir, ó, minha dica é, seleciono os 2 por aqui e marco um keyframe, tá? Então é garantido que eles vão estar selecionados. Se eu quiser, na minha timeline, eu posso abrir aqui as opções do deformador, tem lá offset e curva, tá? Tanto faz, o importante é que ambos estejam sempre com o quadro-chave marcado. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Então eu vou pegar no frame 10, eu vou mover meu bichinho e vou, né, ajustá-lo da melhor maneira possível. Tá? Vem aqui, frame 20. Eu vou fazendo primeiro uma parte mais geral, depois eu volto ajustando, tá? E vou deixando aqui, a curva eu estou deixando exatamente em cima dessa curva de referência que eu fiz.
E aí 40 vem para cá, no frame 40. E no frame 50. Aqui, pronto. Vou voltar, né? E vou ajustando, fazendo um ajuste fino agora. Aqui, ó. Importante sempre deixar o personagem em cima da curva. Então aqui, ó, eu vou acabar fazendo, nesse nosso modelo, né, Super Freestyle, praticamente fazendo frame a frame, né? Se eu quiser deixar o mais fluido possível. Tá? Eu estou simplesmente arrastando aqui alguns frames e colocando o personagem em cima da curva, tá? Nada de mirabolante. Tentando deixar ela percorrendo o caminho. E para sair de cena. Pronto. E aí vamos dar uma olhada, ver se ficou legal. Não. Tá? É uma outra jogada, né? Então ele tem... Tá? Tem outro jogo também, tá? Uma outra fluidez. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com deformador. Então o deformador, de fato, é muito bacana e dá diferença na hora que você está fazendo uma animação, né? Ou no cutout ou no cutout misturado com deformador, né? Então te dá mais possibilidades e te dá mais liberdade para movimentar os teus personagens de uma maneira mais fluida. Tá bom, gente? Então, obrigado. Nos vemos então na próxima aula. Façam os exercícios e a gente vai pegar o exercício de todo mundo e colocar junto numa cena, ok? Obrigado então, gente, e até lá.